Se você acha que já tinha visto todas as versões possíveis do Cavaleiro das Trevas, The Batman, dirigido por Matt Reeves, trouxe uma nova abordagem sombria e realista para esse herói icônico. No vídeo de hoje vamos mergulhar nos personagens, no clima noir e nessa nova abordagem pro personagem para uma nova geração. A trama de The Batman se passa no segundo ano de Bruce Wayne como vigilante em Gotham City. Ele ainda está descobrindo seu papel como protetor da cidade e é atormentado por dúvidas internas. Gotham é um lugar dominado pela corrupção e uma nova ameaça surge na forma de serial killer, conhecido como Charada. Usando enigmas e pistas, o Charada desafia Batman e o força a confrontar verdades dolorosas sobre sua família e sua própria identidade. Esse filme mostra um Bruce Wayne começando a ser o Batman. Ou seja, a gente vê um personagem que se abala mais fácil, que no combate ele ainda não tem estratégias muito elaboradas, como o Batman mais experiente que a gente já viu em outros filmes. E ele é vulnerável nesse sentido falando e também emocionalmente. Ele está começando a perceber e a sofrer a carga e a responsabilidade que é ser esse herói para a cidade. E na verdade nessa época ele ser uma espécie de vingador, né? Ele diz toda hora que ele é a vingança e coisa arada. Uma das marcas registradas de The Batman é a atmosfera noir que permeia o filme. Inspirando por clássicos gêneros de detetive, o filme coloca o Batman mais como um investigador do que como um super-herói. A estética sombria de Gotham, com chuvas incessantes e a rua mal iluminada, reflete a podridão moral da cidade, criando uma sensação de perigo e tensão. Matt Reeves em algumas entrevistas revelou as suas inspirações para criar essa Gotham, né? E se tu vê esses filmes, tu também vai ver que muito da direção e muito da estética da fotografia é inspirado nesses filmes também, como Chinatown, de 74, e Seven, os 7 crimes capitais, né? Esse o pessoal conhece mais, né? E também ele se inspirou nesses filmes para criar essa atmosfera opressiva, né? E também na parte de investigação. Eu vejo muita semelhança com Seven, realmente. E ele realmente, ao fazer esse filme, ele teve essa preocupação de mostrar o Batman detetive. Um pouco diferente do Batman do Tim Burton e do Nolan, né? E faz muito tempo que os fãs queriam ver esse Batman mais detetive, porque a gente vê toda hora, né, nos quadrinhos, até quem jogou os jogos do Arkham, a gente vê o Batman sendo um investigador. O Robert Pattinson nos traz uma nova versão de Bruce Wayne, mais introspectiva e perturbada. Este Bruce ainda não encontrou o equilíbrio entre seu alter ego e sua identidade pública, e a linha entre o homem e o símbolo é mais tênue do que nunca. Com Batman, ele é brutal, implacável, mas também vulnerável, o que torna uma versão mais humanizada do herói. Pattinson mergulhou nas graphic novels Ano 1, Batman Ano 1 no caso, e Batman O Longo Dia das Bruxas. Falam que nesse ponto dos gibis é realmente um Batman que está começando uma nova abordagem mesmo. É um período onde o Bruce Wayne está formatando ainda o que é ser o Batman, né? O Charada de Paul Dano é muito diferente das versões que vimos anteriormente. Ele é retratado como um assassino em série, inteligente, inspirado em crimes reais. Como no caso do Zodíaco, por exemplo, né? Que enviava cartas enigmáticas para a imprensa. O Charada nesse filme é um homem que expõe a corrupção de Gotham e desafia o Batman a questionar seu próprio impacto na cidade. Além dessas inspirações do Zodíaco, a gente vê um Charada que age e comete crimes dentro da internet também, organizando com outros caras que têm o mesmo pensamento lunático que ele, para assim organizar crimes em conjuntos, né? O que é uma coisa bem atual, né? Se tu vê as investigações que tá rolando em algumas empresas de mensagens por aí, digamos, a gente vê esses crimes rolando à solta. A Mulher Gato aqui é interpretada pela Zoe Kravitz, que traz também uma nova abordagem para Selina Kyle. A Mulher Gato nesse filme, ela é menos uma vilã e mais uma mulher tentando sobreviver em uma cidade cruel. O propósito dela aqui é na sua busca de respostas pelo desaparecimento de sua amiga. E também aborda a sua conexão com o submundo de Gotham e coloca no caminho do Batman. A Zoe Kravitz, nas cenas de ação que ela precisava fazer, ela treinou artes marciais, claro, mas também ela treinou parkour. Sim, aquele parkour do The Office, só que sério.
E além disso, ela trabalhou em alguns detalhes sutis na atuação, como no modo felino de se mover. É bem parecido se tu parar pra pensar com a Michelle Pfeiffer, né? Mas menos caricato e mais que refletisse com a personagem, né? O Pinguim aqui é interpretado pelo Colin Farrell, que traz uma abordagem muito, mas muito diferente do Tim Burton, obviamente, né? Que faz uma rima com o apelido Scarface. Al Capone não gostava desse apelido, o Pinguim também não gosta desse apelido. Mas entre o pessoal do submundo, ele é amplamente conhecido como o Pinguim. No jeito de se vestir, dele usar algumas vezes luva, por ele ser relativamente baixo também. E aqui a gente tem o Carmine Falcone, interpretado pelo John Turturro, interpretado muito bem pelo John Turturro, é o chefe do crime que controla Gotham nas sombras. Ele é uma figura poderosa e sua influência sobre a corrupção na cidade é um dos principais mistérios que o Batman tenta desvendar. O Matt Reeves conta que escolheu John Turturro porque ele via muito bem o ator interpretando essa mistura que o personagem precisava ter de charmoso e de perigoso, né? E realmente, dentro do filme, ele passa muito isso. E bem parecido com o lance que eu falei, que eles elaboraram com o Pinguim, eles elaboraram também com o Falcone, trazendo uma estética de filmes mafiosos dos anos 70, misturando várias figuras dentro dessa época de máfia, né? Em The Batman, Gotham City é praticamente um personagem à parte. A cidade é retratada como um lugar sombrio e decadente, refletindo a corrupção em suas fundações. A arquitetura mistura o gótico com o moderno, um visual único que combina com o tom sombrio do filme. Toda a Gotham aqui construída foi criada a partir de sets práticos, não dependendo exclusivamente de CGI. Eu diria que diferente do Nolan, aqui Gotham respira, é vibrante, ao mesmo tempo é opressiva, é perigosa, cheio daquelas luzes, mas ao mesmo tempo parece que tá sempre chovendo, parece que tá sempre úmido. E isso que eu sentia um pouco de falta nos últimos filmes. A última vez que a gente viu uma Gotham tão viva foi no filme do Tim Burton, mas também que, se você vê hoje em dia, tem algumas coisas datadas ali, mas o Matt Reeves aqui conseguiu atualizar isso de uma forma espetacular. E as sequências aqui de ação em The Batman são brutais e visceralmente realistas. As lutas são cruas e também mostram um Batman que usa mais sua força física do que dispositivos tecnológicos avançados. Uma curiosidade sobre a trilha sonora composta pelo Michael Giacchino. Essa trilha sonora foi gravada antes de começarem as filmagens. Então o tema sombrio e dramático dessa trilha sonora estava tocando enquanto rolava as gravações desse longa. E é algo bem comum, né? Normalmente a trilha sonora é feita depois das filmagens. Então com certeza isso deve ter ajudado muito para ajustar o tom do filme, né? E o Michael Giacchino aqui foge bastante o que o Hans Zimmer fez para as trilhas do Batman e também foge bastante do Tim Burton, né? Aquela trilha clássica do Batman, trazendo Ave Maria, que combina muito com o personagem do Charada. Uma trilha que vai evoluindo e vai ficando menos sombria conforme o tempo de tela vai passando. Começa como um símbolo de vingança a toda aquela corrupção para se tornar no final um símbolo de esperança. Só para contextualizar esse áudio a seguir, tava rolando uma conversa entre minha amiga Luna e o amigo dela Adami, conversando sobre a trilha sonora do Batman, e o Adami fez um áudio que a Luna me mandou que foi espetacular. O Adami tem uma grande experiência como ator e também tem uma experiência e um conhecimento muito grande com música, né? Com teoria musical, né? Então se liga nessa curiosidade que poucas pessoas eu ouvi falando sobre isso. Pra dizer nenhuma pessoa. Então aproveitem esse áudio. Tá, vamos lá. Agora é nerd de música surtando porque essa trilha sonora é incrível. Primeiro, a trilha do Charada. Duas coisas para falar sobre essa trilha. Primeiro, e mais óbvia, mais evidente, a música do Charada é nada mais nada menos do que uma distorção de Ave Maria, né? Ave Maria, grata. Mas em vez de ir para que é a quarta relativa ao começo da música, vai para a terceira. Ou seja, tudo que ele fez foi transformar numa menor. Então, enfim, em vez de... virou um.
Por quê? Porque ele é uma versão distorcida e negativa da música que ele tanto canta, né? Que é o símbolo dele. Agora, no arranjo original, como é que é tocado? Não é só tocado. Por quê? Porque em 2 acordes? Porque em 2 oitavas diferentes? Porque ao mesmo jeito que a música do Batman toca, ele se vê igual ao Batman. Ele se vê assim como ele, mas o Batman é tocado aqui embaixo. Por quê? Porque ele é visto como uma criatura infernal, ele é visto como as trevas. E o Charada, por mais que ele se veja como semelhante a ele se vê como uma criatura divina. Por quê? Porque canta Ave Maria, ele se vê como alguém que veio dos céus para salvar o Gotham. É um filho da puta, né? O Michael Giacchino é incrível. Então, na minha opinião, esse é o filme mais Batman que já teve na vida. Um Batman muito, mas muito inspirado nos jogos e também nos quadrinhos, e que faz uma mescla perfeita entre o sombrio, gótico, também realista, né? E também muito foda se tratando de um filme realmente investigativo. Eu posso comparar a True Detective aqui, no próprio Sandman, e posso considerar esse filme um filme de thriller. É muito louco tu pensar que os filmes anteriores do Batman foram um caminho de filme de herói mesmo. Mas para mim o Matt Reeves foi um dos poucos que conseguiu realmente entender um pouco do que é a essência do Batman. Então, para concluir, eu acho que o filme do Batman, quem não gosta tem um preconceito com Robert Pattinson atuando. E o Robert Pattinson, para mim, foi o melhor ator que soube interpretar esse Batman. Claro, o Christian Bale interpretou um Batman mais velho, Michael Keaton também. O Ben Affleck a gente não conta. O Robert Pattinson interpreta um Batman mais jovem, claro, com certeza. É uma abordagem completamente diferente. E se for para criticar uma coisa dentro desse filme, é um pouco ele como Bruce Wayne. Tudo bem que teve poucas cenas dele sendo Bruce Wayne, mas talvez não seja o melhor. Nesse filme eles não usaram muito Bruce Wayne como um disfarce, como é usado nos filmes do Nolan, mas sim como uma parte vulnerável do personagem e o que está por trás, toda aquela entidade e todo aquele ser místico dentro da cidade de Gotham, que é o Batman, né? Mas fora isso, eu acho um filme perfeito pro Batman. Eu fico satisfeito com as notícias saindo que o Matt Reeves tá para lançar o segundo filme ano que vem. Ele tá com projetos para fazer mais filmes desse personagem e nessa estética, né? Porque eu acho que esse é o caminho ideal para um filme muito bem feito do Batman e que traz uma nova abordagem para uma nova geração de fãs, ou também para novos fãs desse mesmo personagem. Of those stories that allows you to find personal ways in, and I always find that with genre work, the important thing for me is to find a personal avenue into something. I have to be able to relate to the character, and Batman as a character, I'm certainly not Batman, but he's a very human character, and he's very, the story is a very psychological one. He's basically coping with things that happened to him as a child, and he's driven to try and make sense of his life. And for me, that's what movie making is, right? You go and you try to tell stories, because in doing so, you're kind of making order and sense of the world. And for me, I started doing that as a kid. I started making 8mm movies when I was 8 years old. And it was sort of my tool of socialization. It's how I met people, but also the telling of the stories and trying to find ways to make sense of things through little stories. That's just something I've always loved. And the Batman story, I think, the story has endured for 80 years. I mean, obviously, it's a character that connects to people. And I think part of the reason that he connects is, you know, there's the suit and there's the car, there's the gadgets. He's super cool. But there's something about the fact that he's not really a superhero. Under all of that, he's just a human being. And he's driven to try and make sense of his life, and that human side of him makes him very approachable. He doesn't have superpowers. What he has is a super heroic drive to try to make the world better, but he doesn't even do that totally in an altruistic sense. He's doing it because what happened to him is something he's never going to get over, and he's trying to find some way to make a difference in this place.
Agora me diz, tu gostou desse vídeo? Te prendeu até o final? Se tu chegou até aqui, cara, me apoia aqui curtindo o vídeo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para aquele amigo fã de Batman e para aquele amigo que curte cinema, gosta de conversar, trocar ideia. E comente aqui o que tu achou desse vídeo, o que tu achou desse filme. Vamos dar uma conversada aí, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau!